Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, amém? Dia 19 de outubro de 2021. Eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse Alimento da Fé para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje o tema do nosso Alimento da Fé é uma exigência. E você vai entender por que, de uma exigência, o porquê desse tema, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vem numa série falando sobre fé, amém, que foi nos dado uma medida de fé, que fé agrada a Deus, que temos o espírito da fé e que nós podemos andar em fé e os tipos de fé que a própria palavra de Deus, ela fala para mim e para você. E hoje nós vamos estar falando sobre uma exigência, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, diaconisa Tânia, seja bem-vindo, ministro Luiz. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu tenho algo muito importante para falar para você, para que você possa entender de fato algumas coisas que a própria palavra de Deus fala ao nosso respeito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler o texto. Ora, sem fé, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra, seja bem-vindo, Dinho. Essa palavra galardoador significa aquele que gosta de dar presente. Então, quando eu e você agimos em fé, Deus, ele é aquele que gosta de nos presentear. Deixa eu explicar algo para você que até eu falei dando aula na escola de ministros, tá? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, olha só, presta bem atenção a isso é importante. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê ou exerça fé não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Graça e paz, Maria. Qual é o grande problema de alguns cristãos? É achar que Deus ama mais aquele que está dentro da igreja do que aquele que está, por exemplo, se prostituindo, praticando algo contrário àquilo que a palavra diz, ou vivendo uma vida de pecado. Ouça algo para você entender. O amor de Deus é imutável. Deus nos ama a nós que estamos cumprindo a sua vontade, fazendo a sua vontade, da mesma forma que ama o pecador, aquele que está na prática do pecado, ok? Mas qual é a diferença de nós para aqueles que estão vivendo no mundo? É exatamente Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus? A fé agrada a Deus. E quem são pessoas que estão agradando a Deus? Graça e paz, pastor Marcos, sejam bem-vindos. Então, o que é que agrada a Deus? A fé agrada a Deus. Então, entendemos que aqueles que estão agindo em fé, esses estão agradando ao Senhor. O amor de Deus é imutável. Deus ama a toda criatura debaixo do sol, seja ela pecador ou justo. O amor de Deus, ele é o mesmo. Mas agradar a Deus só se agrada e aproxima-se dele por meio da fé. É aí aonde está a diferença do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Todavia o meu justo, ele fala, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. Ele fala, todavia o meu justo da sua fé viverá. Essa é a diferença de quem está, daquele que foi justificado e está agradando a Deus. Amém, amados? Mas o amor dele é o mesmo. Então precisamos entender que existe uma exigência.
Por isso que o nome do nosso alimento da fé é uma exigência. E qual é uma exigência? Qual é a exigência que ele pediu a nós, que ele exigiu para mim, para você? Foi exatamente viver pela fé. O justo vive pela fé. Graça e paz, pastora Simone. O justo anda pela fé, e o justo é aquele que foi justificado pelo sangue, amém? A Bíblia diz em Romanos que nós fomos justificados por meio do sangue de Jesus, e que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, dolo e de todo erro. Então eu e você somos considerados justos, e o justo vive pela fé. Amém? Olha só, Deus almeja que tenhamos fé. Sendo assim, você pode pensar que quando nós é impossível tê-la, o nosso direito questionar a justiça divina. Se, porém, Deus coloca em nossas mãos o meio pelos quais a fé poderá ser produzida, responsabilidade de crermos pesa novamente sobre nós. Então, qual é o meio que Deus ele nos entregou para que a gente possa crer? A sua palavra. Então, a sua palavra, ela é o meio ao qual Deus nos entregou para vivermos uma vida de fé. É por isso que não podemos estar longe da palavra, porque a fé, ela é gerada por meio da sua palavra. Então nós precisamos estar nos alimentando diariamente, constantemente. O que é que vai fazer uma promessa de Deus, aquilo que ele falou ao meu e ao teu coração, ser fortalecida, alimentada? É exatamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai trazer força para nós nos levantarmos em fé e crer naquilo que foi dito ao nosso respeito. Olha só o que F.F. Bosworth ele fala, uma autoridade que foi muito usada acerca da cura divina. Ele diz o seguinte, presta bem atenção. Ele, inclusive, é o autor do livro Cristo, aquele que cura, né? Ele diz aqui, aquele que cura. A maioria dos cristãos alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia, ao passo que o espírito recebe um único lanche frio por semana ou por dia. Esses mesmos crentes ainda ficam sem saber o porquê estão fracos na fé. Qual é o exemplo que ele está falando aqui? Ele está dizendo, amado, se eu e você não alimentarmos o nosso corpo físico, se eu e você não comermos, não fizermos as nossas refeições diárias, nós vamos enfraquecer o nosso corpo. Imagine se nós não estivermos cada vez mais alimentando a nossa fé. E a nossa fé, a nossa vida espiritual, o homem interior, ele é alimentado pela palavra de Deus. É por isso da importância de estarmos vivendo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, fazendo cursos que vão alimentar a nossa fé, congregando. Por quê? Porque inclusive em Efésios capítulo 4 diz que a minha e a tua fé, ela é aperfeiçoada pelos 5 dons do ministério. O que isso significa? Que aonde vai estar a reunião, aonde os 5 dons do ministério vão estar em atuação, né? Algumas pessoas que participaram domingo comigo no culto, lá no Jardim Lola, viram que houve um mover do Espírito e que teve um momento que eu peguei o microfone e disse assim, amado, se Deus te deu uma palavra, venha
venha liberar essa palavra sobre nós. Isso na hora do mover do Espírito. E pessoas começaram a liberar palavras ali naquele culto. E nós fomos muito edificados. Por quê? Porque vários dons espirituais passaram pelo púlpito naquele momento. E o que houve? Houve um amadurecimento da fé. Exatamente aquilo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Até que nós cheguemos à unidade da fé, o amadurecimento da fé e a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos ou crianças levados ao redor por todo vento de doutrina e pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Então, existe uma fé que cresce. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos andar por fé. Inclusive ele disse, o meu justo da sua fé viverá. Então nós vivemos pela fé, agradamos a Deus pela fé. E isso é uma exigência da parte de Deus para todo cristão nascido de novo. Então, se você é cristão nascido de novo, você precisa viver, andar, amadurecer, crescer, fortalecer a sua fé. Amém, amado? Porque isso é muito importante para que você avance em Deus e para que você não seja considerado como um menino agitado por todo vento de doutrina. Glória a Deus. Vamos para a nossa confissão de fé de hoje, para a glória de Deus. Então aí aonde você está, se você não compartilhou, por favor, compartilha, tem a opção aqui embaixo, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos para a nossa confissão, e aí aonde você está, repita comigo: agradarei ao meu Pai Celestial, andarei na fé. Eu a nutrirei regularmente com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que Deus tem colocado em minhas mãos. Mais uma vez, agradarei ao meu Pai Celestial, andarei na fé, nutrirei regularmente com a palavra de Deus a minha vida espiritual, que Deus tem colocado em minhas mãos. Amém, amados? Então que a cada dia nós possamos crescer, amadurecer, amém? Eu agradeço a presença de todos, amém? De Dinho, de Tânia, de Maria, de ministro Luiz, do pastor Marcos, da diaconisa Lane, da ministra Silvia, da pastora Simone, para a glória de Deus. Amém, querido? Eu quero pedir para você compartilhar agora. Eu vou orar por você, abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças por todos os meus irmãos que estão ao vivo online conosco, por todos que estão aqui crescendo, amadurecendo, Pai, por todos os comentários que são feitos, que trazem crescimento para a minha vida, Pai, e amadurecimento. Eu quero orar agora pelos que ainda vão assistir este alimento da fé, pelo compartilhamento de cada irmão que tem sido um companheiro ministerial e que tem sido, Pai, alguém que tem impulsionado a sua palavra. Amém, queridos? Eu quero agradecer mais uma vez, eu sempre faço isso a todos vocês, e quero agradecer também a Lane, que faz o trabalho de biografia do nosso alimento da fé e que também posta no nosso canal do YouTube, ok? Então, se você quiser ver alimentos da fé anteriores, tanto você pode olhar aqui no meu Facebook, como também no canal do YouTube, tá bom, amados? Então, sou grato a Deus pela vida de vocês e pela vida dessa mulher que Deus tem levantado para fazer esse belo trabalho na nossa rede social, no nosso canal do YouTube. Amém, queridos? Então, amanhã estaremos de volta
para a glória de Deus. Fica na paz, em nome de